Olá, boa noite. Oi. Oi, meus amores. Oi, Li. Olha a Annelise. A Cats, que delícia. Boa noite, que gostoso, Isa. Obrigada por vocês estarem aqui. Olha o Kleber aí, que saudade. A Rosana. Oh, gente, que alegria. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos ver, a Ivana já deve estar entrando. Oi, Dani. E aí, Ivaninha, chegou? Tudo bem, Dani? Saudade de você. Já entrou? Oi! Yay! Nossa, como ela tá gata! Oi? Aqui, ó, toda produzida nos cachos. Os Ai, que delícia! cachos! Linda, Ivana! Olha, isso é demais, gente. Meu Deus do céu. Boa noite! Olha, olha os alunos todos aqui Olha presentes. lá, tá vendo? Olha Alunos aí. obedientes, Olha os amigos de Fortaleza, maravilhoso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que ela tá caindo um pouco. Acho que agora comprometidos ficou. esses alunos, não? Ah. Doutor Emanuel, muito bem. Muito bem, Raquel. Oi, boa noite, Marcinha. Malu, da Liga de Geriatria. Gente, a live não é da Lígia. Desculpa, Lígia. Não, minha filha, a live é sua. Ai, Ai, que gente. gostoso. Que bom, Ivana, que que bom. delícia estar aqui com você. Queria te agradecer mais uma vez. Ave Maria. Queria dizer algumas coisas para a senhora ao vivo aqui. Por que não, né? Por que não, né? Eu queria compartilhar com essas pessoas que estão aqui, essas pessoas queridas que vieram te ouvir, sobre a sua delicadeza, sobre a sua força, a força que você dá pra gente, a força que você deu para mim, e o teu comprometimento, como você mesma disse, com o assunto, com o tema, e mais com a tua amizade. Então, esses dias a gente conversou bastante a respeito dessa live, a gente trocou várias ideias, É. você já me ensinou várias coisas, e aí o que eu. Olha lá, quando a Lígia começa o discurso, meus olhos enchem d'água. Ai, que Viu? bonitinha, Larissa! A Lari. E aí, essa menina, por exemplo, sabe do que eu tô falando. Que outro dia a gente entrou aqui no Instagram para fazer um teste para live, né? Porque você foi muito generosa. E Imagina. você me pegou nas mãos num momento tão delicado, né? E mais uma vez eu fui presenteada nessa quarentena com um gesto desse. Eu já falei desde a primeira vez que a gente estava aqui fazendo live, eu e o Aquiles, que ele me pegou pelas mãos e disse: vai dar tudo certo, tá tudo bem. E agora você fez a mesma coisa. Olha lá, tá vendo? Ó, não sou só eu que sinto isso, que a Ivana pega pela mão. E olha o reiki aí, Gabriel. Que Opa! legal. Ai, E meus alunos aí, da eu queria te Liga. agradecer muito por tudo. Primeiro, por você aceitar ter vindo fazer essa live. Segundo, por você ter me pego pela mão e dito: vamos embora, vamos nessa, vamos fazer acontecer, né? É isso. E então, assim, queria te agradecer muito, muito, muito por isso. E te parabenizar pela pessoa que você é, por essa Ah, força que Lígia. você coloca em tudo que você faz, esse amor que você deposita em tudo que você faz.
Eu falei para você que eu só falo verdades, né? Eu disse isso aí. Eu tinha falado Que isso, eu eu, disse assim, não, Lídia, quando você for me apresentar, fala só o que eu sou. e eu tô falando só o que você é. Então eu queria te agradecer muito pela pessoa que você é. Oh, Foi Lídia, muito gostoso o período que a gente conseguiu estar juntas na mesma instituição dando aula, né? isso é verdade. Porque é isso, quando a gente tem afinidade, quando a gente pensa parecido, é uma delícia, isso dá um gás diferente, dá Dá uma mesmo. sensação maravilhosa de estar junto É num verdade. projeto, né? Então eu estava morrendo de saudade de você e Também. aí eu te convidei para essa live numa outra Na live, live. né? Foi Foi tipo, uma intimação, né? Ivana, preciso falar com você. Porque é isso, as pessoas precisam ouvir você, as pessoas precisam aprender com você, com a tua experiência, com todos esses anos de estudo, com tudo, toda essa dedicação que você tem para essa área, que é para todos, né? É, é para E todos. então eu queria mesmo te agradecer e estou muito feliz de todo mundo estar aqui junto, teus alunos, Nossa, que bom. meus ex-alunos, meus para sempre alunos, Os colegas os de nossos trabalho, amigos, os colegas. amigos, É isso aí. Uma família. delícia. É Família. bom mesmo. Muito bom. É Então, eu muito queria te bom. agradecer. E queria que você começasse se apresentando, falando do teu trabalho, falando da tua proposta, falando de como que a fisioterapia entrou no teu caminho. Eu sempre prefiro que a pessoa se apresente, porque aí ela vai dar todas as nuances do que levou ela a fazer o que ela escolheu fazer, sabe? Então, eu queria que você me Entendi. contasse da sua carreira pessoal, sua carreira profissional, enfim. Tá ótimo. Lígia, primeiramente, boa noite a você, boa noite a todos. É um encontro mesmo de almas, né? Um encontro É, mesmo de uma energia boa, de uma energia positiva. Eu só tenho gratidão por esse encontro, né? Primeiramente, a gente se encontrou mesmo na mesma instituição do qual você trabalhava, né? Eu ainda estou por lá. A uhum, gente trabalhava juntas. Mas após isso, é interessante como isso se prolongou, né? Não foi apenas um contato profissional, mas foi um contato mesmo sim, entre pessoas, né? sim. E quando você me traz essa situação de que você é grata e por eu ter segurado na sua mão, isso tem uma propriedade muito grande quando se fala entre duas fisioterapeutas que trabalhamos com as mãos, né? Então, Exatamente. segurar pelas mãos para a gente é algo como se fosse devolver a vida mesmo, né? Dar Sim, sentido a ela, dar cor, dar brilho. E na verdade, eu não segurei na sua mão, as nossas mãos sempre foram conectadas, né? Eu só é, lembrei a você que a minha mão estava ali e que você você tem poderia razão. confiar em mim. Então, a gente está junta uma live por semana, esse projeto lindo que você idealizou e construiu e dedica energia e amor e toda a energia positiva para isso. O propósito desse espaço é realmente a educação, né, trazer uma reflexão, um olhar, uma mudança, né, que seja na vida das pessoas, na compreensão delas quanto mundo, quanto ser humano. Sim, E não tinha como eu não estar conectada a você, não tinha que como, né? delícia. Então, é com grande prazer mesmo que eu estou aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu faço uma abordagem como essa, né? Eu sou mesmo a pessoa que trabalha com a educação em saúde nas comunidades, dentro da sala de aula. E esse meio virtual é um meio também muito legítimo para a gente estar construindo essa realidade, essa educação em saúde, né? Então, para mim, é um grande encontro. E eu sou Que muito bom, grata também, que muito bom. grata. Nossa, para Conte mim é uma comigo, sim. honra. Nossa, Obrigada imagina, é uma honra mesmo. nossa, trocamos a honra, então. Então, Ai, que falando um pouco linda. sobre a parte pessoal que você pediu e profissional, né? Vamos lá, então. Vamos lá então, conte-me. Eu sou nordestina, né? Mas filha de pais, tanto meu pai é paulistano, minha mãe é paranaense, né? E assim, dentro dessa construção, eles foram para o Nordeste, né, por uma oportunidade de trabalho.
E aí eu vou falar um pouco sobre como é que eu fiz a conexão dentro dessa área do processo de envelhecimento, né, da velhice. E o extravasar do amor familiar, das relações familiares, foi quando a gente visitava a família na região aqui, né, de São Paulo, né, a família do meu pai e da minha mãe também. Então, uma dos personagens que foi muito marcante para mim nesse inundar de amor familiar foi a minha avó, a mãe de meu pai, né? A dona Joana. E dona Joana era uma mulher muito forte, de uma história de vida muito linda. Toda vez que nós íamos visitá-la, ela sempre tinha um acolhimento singular, muito próprio dela, né? Ela era uma mulher muito forte, né, de princípios, de espiritualidade muito aprofundada, mas ao mesmo tempo uma delicadeza ao fazer crochê durante toda a vida. Então eu tenho hoje, até hoje, na casa dos meus pais, peças minhas como colchas de cama, vestidos quando eu era bebê, feitos pela minha avó, né? Que lindo. Assim também ela cultivava miniaturas, né, bibelôs pequenos, então era uma pessoa doce e uma pessoa muito forte, né? Foi viúva, também muito, né, na meia-idade, então teve que ultrapassar muitas barreiras que as mulheres elas têm que enfrentar, né? Sim. Por ser mulher, né? Sim, sim. Então, ela foi uma mulher que me trouxe muitos marcos. Dentro dos marcos dela, ela me trouxe as experiências como o perdão, como a gratidão. Então, eu experienciei várias situações ao lado dela. Ela foi cuidar de mim, do meu irmão, quando nós nascemos, né? No Nordeste. Então, assim, foi uma mulher sempre muito pronta para o cuidado e para o amor. Então, ela me marcou muito nesse aspecto. Inclusive, a primeira produção que eu tive científica na área do idoso foi dedicada a ela, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Que lindo, então, ela gente. foi... E eu estive Não é à com toa ela que até... você é quem você é, né? Vamos só fazer um parênteses aqui um minutinho. Mas tudo bem. Eu estive ao lado dela, inclusive, nos últimos momentos de vida. Era uma mulher muito forte, ela teve a demência, né? Ela teve o Alzheimer. Mas interessantíssimo quando nós nos encontramos, né? E ela já estava, acho que foi mais ou menos um mês antes do falecimento dela, quando eu a encontrei novamente, a visitei. Uma lágrima escorreu quando ela me viu, né? Uma lágrima do rosto dela e do meu também. Então, o reconhecimento, né, aquela apropriação, independentemente das comorbidades que pode acontecer ao longo da vida, o afeto ultrapassa tudo, absolutamente tudo, né? Sim. São então, as relações mulher... que são que é a coisa mais importante da vida, né? Com certeza. E aí, paralelamente a isso, né, a fisioterapia surgiu na minha vida não como primeira opção, né? Na verdade, a fisioterapia ela me fisgou mesmo pelo coração. Eu tive a grata graça, né, de receber uma turma de faculdade fantástica. Tenho queridos, são queridos demais hoje, até hoje no meu coração, que era minha turma de formatura. Além disso, fui construindo dentro da fisioterapia a questão do toque, da mão, quanto isso é importante. E nós, quanto fisioterapeutas, sabemos disso que a gente fala também com as mãos, né? Interessante. Sim. E quando eu estava finalizando já no trabalho de conclusão de curso, eu tive a experiência de fazer uma pesquisa dentro de um centro de especialidades, né, na atenção secundária, na área de diabetes e hipertensão, sobre a atuação da psicomotricidade na saúde daquelas pessoas, daquele grupo escolhido para estar desenvolvendo essa prática. E grande parte dessas pessoas que participaram desse estudo eram idosos, né? Então, eram encontros que você não tem noção do afeto, da entrega, né? E eu sempre fui uma mulher muito das narrativas, né? Das contações de história. Então, sim, assim, como eu sou muito agitada, você quer me ver tranquila, parada, me põe ao lado do idoso e eu fico ouvindo a história dele. E aí eu vou imaginando e construindo e vou me vislumbrando, né? Então, eu sempre fui muito atenta a essas narrativas. Após isso, eu decidi, isso foi mais ou menos quando eu me formei, e eu falei, vou fazer uma especialização em gerontologia,
Eu fiz pela Universidade de Fortaleza, no Ceará, e dentro de cada um dos módulos que eu ia experienciando e trabalhando, estudando, eu fui vendo assim, meu Deus do céu, quanta coisa atual, né? Olha o meu preconceito, né? Nossa, como isso é atual, como isso é para mim. Ah, mas isso aqui é voltado, isso aqui é para a saúde do idoso. Não, mas isso aqui é para mim, né? E até fiquei assim num choque, será que eu sou idosa? O que é? Quem é esse ser Nasci idoso? idosa. Nasci idosa, né? Às vezes eu acho. Mas assim, foi muito interessante porque eu mergulhava em cada um desses módulos, né? Eram coisas riquíssimas, eram encontros e reflexões muito fortes, né? E foi muito, muito bonito de vivenciar. E aí, um dos módulos que foi muito importante e marcante para mim, eu tive uma experiência com uma professora muito, muito importante na minha formação, que é a doutora Silmara Galera, que ela é médica geriatra lá em Fortaleza, inclusive é professora da Universidade de Fortaleza. E aí eu mandei uma mensagem para ela querendo saber se, olha, eu quero fazer pesquisas na área do idoso, né? Será que teria um espaço, alguma coisa? E o espaço que ela me deu, ela me apresentou as instituições de longa permanência para idosos, né? Então, eu trabalhei como voluntária em instituições de longa permanência, fizemos várias abordagens, ações de promoção, prevenção à saúde daquela população, né? Foi um momento muito importante para mim, muito importante. Dali foi surgido o mestrado em saúde coletiva, que a área de estudo era a saúde do idoso, e depois dali eu vim fazer o doutorado em saúde coletiva também aqui no departamento, na Unicamp, né? O mestrado foi em Fortaleza, o doutorado foi aqui, na Universidade Estadual de Campinas, e eu fiz também investigando e atuando na linha do idoso. Então, o idoso, ele está aqui, ele está comigo, né? E aí, isso é muito interessante porque as pessoas ficam muito instigadas assim, né? O quanto que esse percurso, ele tem a ver e ele é costurado pela minha história pessoal, né? A minha avó, ela traz essa costura do crochê, o alinhavar do crochê do idoso por toda a minha trajetória, por todas as minhas escolhas, né? Então, Que lindo é isso, isso. né? E é o amor, né? É o amor que tá nesse crochê, nessa costura toda, né? É essa energia, né? A energia que Sim. realmente que liga, que amarra, que faz todo sentido, que afrouxa, que aperta, né? É o amor Sim. mesmo, não tem como. Que lindo, Ivana, que lindo. E falando, né, na escolha do título dessa live, né? Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui é que quando a gente foi definir como que ia chamar essa live, a gente ficou falando de envelhecimento, de velhice, como que a gente ia, que nome a gente ia colocar, como que a gente ia usar, que termo e tal, né? E aí foi engraçado porque o que representa cada um desses termos, né? Então, Pronto. eu queria que você falasse o que é o envelhecimento, o que é a velhice, se tem diferença, como que essa diferença aparece, né? Na história da Tá. pessoa, na história de todos nós. Vamos lá, então. É interessantíssimo a gente abordar essas terminologias, sabe, Lídia? Porque muitas vezes distanciam as pessoas das reflexões que elas devem fazer na atualidade. Então, eu me lembro que acho que alguns dos meus alunos da Liga de Geriatria e Gerontologia, da medicina, devem estar por aí, né? Eu vi eles falando oi e tudo. E eu me lembro que numa das reuniões que a gente fez, acho que foi nas primeiras, acho que eles vão estar aí para dizer também, eu falei assim, como é que anda o processo de envelhecimento de vocês, né? E aí eles falaram assim, ai, professora, eu nem pensei nisso ainda não. Olha, a Malu tá aí, que é a presidente. Mas, nem pensei nisso ainda não, né? Ainda vou pensar nisso. Eu disse, mas vocês ainda vão pensar? E aí foi que eu me atentei, eu falei assim, eu acho que eles não estão ainda sabendo a diferença entre um e outro, né? Envelhecimento é o processo natural da vida. É o processo Sim. natural. Então, nós estamos envelhecendo desde o momento que nós nascemos, né? Não tem como. Então, a gente está envelhecendo, né? E a velhice, ela é, na verdade, uma fase da vida. Assim como tem a fase da infância, a fase adulta, né? Então, tem a fase da velhice. Esse processo de envelhecimento que acontece desde o momento que a gente nasce, ele é muito individual.
né? Ele é muito singular. Ele vai de cada um. O processo seu, Lígia, de envelhecimento é diferente do meu. Porque tem vários marcadores, eu tô botando aqui a mão e sai na frente, né? Vários marcadores, né? Tranquilo, estamos em casa. Né? Estamos em casa. Vários marcadores, né? Que possibilitam, que dão, na verdade, característica a esse seu processo de envelhecimento. Então, não tem como eu ficar me equiparando, né, a outra pessoa. Isso é mesmo singular. Ele pode ser, sim, ele pode ser marcado por algumas situações que acontecem ao longo da vida, como algumas comorbidades que podem acontecer. A velhice é a fase da velhice, a fase após os 60 anos, né? E o idoso, quem é esse idoso? O idoso é o sujeito da velhice, né? Então, todo mundo pensa, quando vai falar de processo de envelhecimento, fala assim, depois eu penso nisso, porque é só quando eu tiver 60 anos. Não, não, não. É agora, né? O momento é agora, né? O tempo de se pensar nisso é agora. Isso é muito importante para a gente. Sim. A gente tinha até comentado, né? Eu falei que eu assisti um vídeo da Ana Cláudia, né? Que ela fala, e ela fala exatamente sobre isso, sobre esse processo, e ela faz uma analogia, né? Ela fala da velhice como sendo um deserto do Saara, né? Então ela diz assim, olha, ela está com uma sala cheia de gente, um público de diversas idades, e ela diz assim, olha, então vamos supor que todo mundo aqui tem 40 anos de idade hoje. E aí, quem é mais velho volta para os 40, quem é mais novo chega nos 40 e está todo mundo combinado. E aí ela diz, e aí eu vou combinar o seguinte com vocês, daqui a 30 anos eu vou voltar aqui, vou pegar todos vocês e nós vamos morar no deserto do Saara. Deserto. E aí ela é muito interessante a forma como ela coloca, né? Que todo mundo tem acesso ao idoso. Todo mundo tem uma avó, um avô, um outro parente, um tio, uma tia, um vizinho. E todo mundo sabe o que é o idoso, como é o idoso. Mas é como você falou, a pessoa deixa para pensar depois, né? E aí ela fala que quando ela pega todo mundo e leva todo mundo para o deserto, as pessoas começam a dizer, nossa, mas aqui é muito quente. Nossa, faz muito calor, mas eu tinha que trazer água? Eu tinha que trazer comida, mas eu tinha que passar protetor, eu tinha que trazer protetor? E aí, mas de noite faz muito frio. E, né? Então, eu acho que se a gente entender que o envelhecimento, como você está trazendo, é um processo que começa na infância, né? Talvez a gente tenha uma chance de chegar nesse deserto muito mais saudável. Mais preparado, né? Mais preparado, mais pronto para lidar sem tanta surpresa com aquilo que vem. Né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, puxa, nunca imaginei que eu fosse passar por tal coisa. Nunca pensei que tal coisa fosse me acontecer. E parece que quanto mais contato a gente tem com a área da saúde, né? Sendo parte, fazendo parte, mais a gente pensa nisso. Mais a gente convive e vive aquilo e antecipa alguns raciocínios, né? Então, acho que o desejo era de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, sabe o que eu queria? Que você falasse sobre velhice saudável. O que no que é o que fim todo das mundo contas, almeja, né? É isso que a gente quer, assim, de toda forma, né? Conta pra mim. Bem, esse termo da velhice saudável, ele vem trazendo como um termo também de muito similaridade da velhice ativa, né? É um termo já utilizado bastante, né? Repleta de saúde e que me deixe ativa para as minhas atividades. Mas toda vez quando a gente pensa em ativa, a gente pensa sempre em movimento, né? Principalmente nós que somos físio, ativa é estar em movimento. Mas não é apenas só para as capacidades físicas, nas habilidades físicas. É ser ativo também politicamente, socialmente, né? Nas atividades relacionais, familiares. É um ser ativo.
E nessa atividade toda desse envelhecimento, dessa velhice ativa, tem dois aspectos que são muito importantes para que a gente possa segurar, manter durante essa fase da vida, que é a autonomia e a independência. Então, um idoso que ele é saudável, que ele é ativo, ele é um idoso que ele garante para ele a autonomia e a independência. A autonomia é a capacidade de decisão, né? E a independência é a capacidade de execução. Né? Então, além de eu decidir, de eu ter o poder de análise e de escolha, de decidir, eu também tenho que ter a capacidade de executar tal tarefa. Então, digamos que ao chegar na garantia dessa autonomia, dessa independência, dessas condições físicas, dessa amplitude política, social, relacional, né, aí eu consigo pensar num envelhecimento, numa velhice mais saudável e mais ativa. Então, acho que isso traz como produto um idoso muito funcional. Né? Então é isso que a gente procura muito, né? Eu busco dentro da gerontologia saber como é que está esse idoso dentro da sua funcionalidade, que é um dos quesitos, inclusive, que a gente avalia também no nosso idoso, a sua funcionalidade. Até a Ana Cláudia, nessa mesma palestra aí que tem esse vídeo, né, filmado, ela diz que a autonomia é aquela capacidade de dizer, bom, quero ir ao banheiro. E a independência é conseguir ir ao banheiro sozinho e livremente, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Então, é um exemplo que facilita, né? É interessante, Lídia, que hoje a gente encontra muito o sequestro dessas duas situações, tanto de autonomia, a independência acho que nem tanto, mas a autonomia principalmente, às vezes dentro do seio familiar a gente encontra isso, né? Então, assim, às vezes, mas eu não vou deixar a vovó fazer isso, não. Não, a vovó não tem condições. Como assim não tem condições, né? Então, assim, tentar escutar o idoso, entender também o que há de necessidade dele, né? Então, acho que isso é muito importante para as pessoas que estão aqui, que convivem com pessoas idosas, né? Será que eu estou garantindo que a vovó que está aqui comigo, que mora comigo, ou que eu acesso à casa da vovó, tem autonomia? Será que a vovó está tendo independência? Ela está conseguindo executar as tarefas dela? Né? Então, será que a vovó ela é um idoso funcional? Então, isso é muito importante para a gente, na garantia, na preservação, na verdade, dessa velhice saudável. Sim. Ó, tua aluna falando, escutar é uma virtude, né? Fabíola. Fabíola! Linda, que saudade, meu Deus do céu. Sabe o que eu estava pensando? Quando eu li esse escutar é uma virtude, eu lembrei do Castilho. Eu fiz uma formação, né, no conceito Castilho Morales, que trabalha com uma reabilitação que conecta a parte orofacial com a corporal, né? E um dos maiores ensinamentos que o Castilho passava, né? Que ele é falecido já, mas o conceito dele está vivo, por isso que a gente não consegue nem conectar, né? Com o falecimento dele, porque está vivo. Uma coisa que o conceito do Castilho traz de forma muito forte, intensa, é o observar, observar e observar. Né? Então, quantas vezes a gente acaba tirando a oportunidade, como você está falando, de uma pessoa que é capaz de desenvolver uma determinada tarefa, né? E a gente atravessa e faz por ela, né? E faz por ela. Eu lembro quando eu estava na faculdade, teve uma experiência que a gente passou que o professor pediu para cada um ficar numa situação de uma disfunção ou de uma limitação. Então, um ficou vendado, o outro ficou com os ouvidos tapados, o outro com a mão amarrada, o outro com uma revista em volta dos joelhos para demonstrar que não tinha flexibilidade. Enfim, cada um ficou numa determinada situação. E aí ele trouxe uma bexiga daquelas de festa de aniversário de criança, cheia de bala, pôs no meio da sala e estourou a bexiga. E aí ele disse, divirtam-se. Bom, e eu tava com uma luva dessas inteirinha, assim, que não deixa os dedos. Que não tem os dedinhos. Que não tem os dedos. E estourou aquilo, um monte de bala, coisa no chão e tal. Eu peguei um chiclete,
e comecei com a luva tentando abrir. E de repente, uma amiga super bem intencionada abriu o chiclete, ela estava sem ouvir, e ela abriu o chiclete, vum, enfiou na minha boca. Eu tive uma sensação de invasão, né? E aquilo foi tão significativo para mim que eu pensei, puxa vida, quantas são as vezes que na intenção de ajudar, na intenção de contribuir, a gente atravessa o tempo do outro. Foi muito marcante. E nem por isso eu consigo ter essa delicadeza, mas eu tento, entende? Faço uma tentativa todo santo dia, né? Para não avançar, não atrapalhar ao invés de ajudar, né? E, então o Castilho também ensinava assim, bom, você pergunte para uma criança que tem um comprometimento neurológico se ela quer banana, e espera o tempo dela responder. Porque se na pressa você já diz, e maçã? Quando ela disser aquele sim, pode ser que seja para banana. E você entendeu que é para maçã, porque você teve pressa em fazer uma segunda pergunta, né? Uma em cima da outra. Então, são olhares, né? São. E assim, uma das situações, inclusive, que até abordei uma vez com a turma, com os alunos, foi a questão da comunicação, né? A comunicação, ela faz muito também esse sequestro, né? Então, assim, falar com o idoso de costas, então ele não responde por quê? Porque ele não está te ouvindo, porque ele não está te entendendo, porque você não está sendo claro. Então, nesse momento que ele não te respondeu, já passou o tempo e aí você vai lá e faz a atividade que era para ele fazer, no tempo dele, no momento dele, com a adaptação dele, né? Sim. Então, às vezes, eu falo assim muito para os idosos, para os alunos, sobre essa questão de, por exemplo, você já, até falando assim numa questão, você já fraturou assim algum osso, uma perna, um braço, um dedo? Já, professor. O que você te marcou mais nesse processo? Foi quando... Foi a dor? Foi ficar imobilizado? Não. Foi eu não poder tomar banho só. Foi eu poder não fazer tudo no meu tempo. Foi eu não poder escovar os dentes, né? Que são as atividades da vida diária. Então, isso é numa condição de fragilidade. Ou seja, ele tá, mas é temporário, vai passar. E na condição de uma velhice que não está tão saudável, ou que está buscando ser mais ativa, né? Então, muitas vezes, os próprios cuidadores próximos ou distantes fazem esse sequestro, e a gente precisa estar muito alerta em relação a isso, né? Porque realmente pode estar retirando do idoso a possibilidade dele de decisão e de execução. Sim. Né? E dele ser esse idoso funcional, né? Esse idoso funcional. Desse idoso funcional. Que vai ter essa autonomia, que vai ter essa independência, né? E tem uma pergunta aqui, Ivana, que é assim, quais os cuidados que a gente deve ter ao longo da vida para a gente alcançar uma velhice saudável? O que você me fala? Quando a gente fala sobre os cuidados, é justamente do tema, acho que é o central assim, nosso da nossa live, né? Que é quais são os cuidados que eu tenho que fazer hoje dentro desse meu processo, né? Para ter uma velhice mais saudável. Toda vez que a gente vai pensar sobre isso, parece muito que vai vir assim, os 10 passos, as 7 dicas, né? Não, a gente desconsidera isso porque, enfim, o envelhecimento é individual de cada um. Né? Então, na verdade, eu faço agora um convite a todos que estão aqui, né, os meus quase 30 participantes nessa live, para que vocês comecem a refletir. Né? Aqui não vamos dizer receitas de bolo, não é nada preparado, não. Na verdade, é uma descoberta, é uma reflexão, né, de que cada um deva fazer. E aí vocês precisam se empoderar, nós precisamos nos empoderar, né, apoderar sobre essa situação e começar a ir atrás nos cuidados. Então, esses cuidados, ele tem várias dimensões, né? Por exemplo, os hábitos de vida saudável.
né? Falar sobre os hábitos de vida saudável é muito importante dentro desse processo todo que nós estamos vivendo. Agora, é atual, é hoje, né? Então, por exemplo, a alimentação, né? Você, hoje, as perguntas são as seguintes: você sabe o produto que você consome? Né? Os alimentos que você consome são saudáveis para a energia que você precisa para exercer as atividades hoje? E pensando até mais à frente, quando você tiver os seus 60, 70 anos, são alimentos que vão te nutrir, te ofertar energia, né, para que você consiga ter uma vida longa, né, que a gente chama da longevidade, e essa vida longa de forma saudável e ativa. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Assim como também a prática da atividade física, né? Isso é muito importante. Será que eu consigo, por exemplo, separar dentro da minha semana, cheia de atividades e compromissos e trabalhos, um momento onde eu posso exercer a prática, o exercício físico, né? E é um exercício físico que me dê prazer, né? Então isso é muito importante. Eu não vou porque eu não gosto, mas você descobriu que tem outros exercícios físicos também, né? Que outras práticas esportivas que possam te oferecer prazer, né? Bem-estar. Então isso é também importante. Um outro olhar de reflexão sobre esses hábitos também é a questão do uso abusivo de bebida alcoólica, que acho que é uma das coisas que a gente também tem que refletir, a questão do tabagismo. Então, os hábitos de vida, eles são muito importantes dentro desses cuidados. E os cuidados que eu falo é numa atenção, é se inclinar mesmo sobre eles. É poder ir atrás de profissionais que cuidam dessas áreas, né? É poder ler, saber, até porque, mais uma vez, um alimento que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outro, né? A atividade física que causa bem-estar para uma pessoa pode não causar para o outro. Então, você tem que se apropriar desse seu processo e ir atrás, e ir buscando aos poucos, e entendendo o que funciona e o que dá sentido para você, né? Dentro dessa qualidade de vida que a gente busca. Até a Lívia, que está aqui na live também com a gente, que a gente fez uma outra live sobre pertencimento, que chama, para quem quiser assistir. A Lívia falou bastante sobre essa questão alimentar e ela falou uma frase, né, que eu achei sensacional, que é desembalar menos e descascar mais. Isso é verdade. Isso é verdade. É um belíssimo parâmetro, né? Porque mesmo que a gente não saiba todos os nutrientes de todos os alimentos, óbvio que a gente precisa de uma outra orientação profissional, né, que vá encaminhar um cardápio adequado e tal, mas que a gente, se a gente fizer esse passo de descascar mais, ao invés de desembalar, olha ela aí, o coraçãozinho. Coraçãozinho. Se a gente puder seguir essa dica, né, já é bastante, né, Ivana? Muito demais, né? E aí, assim, eu faço muitas atividades educativas em escolas, em equipamentos sociais, sempre em parceria com outros profissionais, né? As ações são sempre interdisciplinares e tudo. E eu me lembro que eu tive duas situações muito interessantes de reflexão sobre isso, porque a gente reflete sobre a nossa vida individualmente e não tem como você não também refletir coletivamente, né? Como população, né? Como sociedade, como microgrupos, né? O que eles entendem sobre isso. E eu me lembro que a gente foi fazer, há muitos anos atrás, uma atividade educativa, né, sobre a alimentação saudável em uma escola. Então, estava eu tinha mais ou menos elaborado apenas a metodologia, né, de como é que seria essa abordagem educativa, e a nutricionista trazia a abordagem dela dentro da nutrição, porque o tema era relativo a ela, a área de especificidade dela, né. E aí eu me lembro que a gente tinha feito a metodologia de educação com as crianças, era a contação de história, claro, né? Porque eu trabalho com contação de história, da Chapeuzinho Vermelho, né? Da nossa época, hoje não cola mais. Mas naquela época a Chapeuzinho Vermelho ainda fazia sucesso, né? E aí, muito interessante, porque a Chapeuzinho Vermelho, ela estava
muito bem feliz, né, e tudo. E naquela hora, assim, o lobo mau, ele estava bem gordinho, né, e tudo, mas muito assim, não pela questão do sobrepeso, mas mais assim, de ele passando mal por conta da assim, de ser devagar, de não conseguir fazer as atividades dele e tudo. E aí mais adoecido, porque ele sempre comia os docinhos que a Chapeuzinho levava para a vovó. E naquele dia, a Chapeuzinho ela levou as sobremesas da natureza, que aí eram as frutas, né? Então as Uhum. crianças, oh, que Que legal! legal. Aí a gente foi apresentando as frutas, né? A nutricionista tinha pedido autorização e tudo, e aí foram apresentando. E aí, quando as crianças foram descascando as bananas e provando, era cada arrepio que dava, Lígia. Elas nunca tinham experienciado na vida fruta. É. Então, daí, naquele momento, eu fui me refletindo. Eu falei, gente, é sério. É Nós real. precisamos fazer, né? Desde aqui, no caso, agora tem que ir na família. Eu tenho que Uhum. buscar lá para saber como é que tá os cuidados com esse processo de envelhecimento que acontece na infância, né? Sim. Então, assim, isso é interessantíssimo. E na outra circunstância, também numa metodologia de experimentos, né, e de apresentações sobre os produtos alimentares, uma criança falou assim: ah, tia, isso aqui é brócolis. Aí eu falei: muito bem, isso é brócolis. A nutricionista disse: é isso mesmo, brócolis. Aí foi falando dos poderes, né, do brócolis para as crianças. Aí ele perguntou assim: por que ele não está na caixinha? Né? É a Ah, geração da caixinha, da né? caixinha, exato. Da caixinha. Então, até um trabalho muito interessante que foi feito foi a questão da horta, né? De estar voltando essas crianças para a terra para saber de onde é a origem dos alimentos que elas estão ingerindo, né? Então, isso é Total. muito importante. Fazer esses cuidados desde muito cedo, né? O Sim, que eu estou ingerindo, o que eu estou praticando e fazendo, né, dentro dos exercícios físicos, dos esportes, né? A questão do tabagismo, do etilismo, os hábitos de vida saudável são muito importantes para que a gente tenha, sim, uma velhice mais ativa, mais saudável. Olha com lá, falando do certeza. documentário Muito Além do Peso. Eu acho que tem alunos meus aqui também do nivelamento que assistiram comigo esse documentário há 2 semanas atrás e fizeram. Hoje eles apresentaram vários programas e políticas públicas voltadas justamente para essas problemáticas, né? E que aí Que surgiu demais. também a gordofobia e várias outras situações. Muito bom posicionado aí a questão do documentário, muito bem. Que legal. Ô, Ivana, aí me fala sobre prevenção. O que que você Prevenção. me diz? É, Prevenção é muito importante, né, Lígia? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa questão de só buscar assistência à saúde quando está adoecido, sim, né? Então, total. assim, parece ser uma prática histórica, né, Sim. nossa, quanto o indivíduo, de que eu só busco assistência à saúde quando eu estou em processo ou já está a doença instalada. E Uhum. aí, nesse momento, fica muito pequenas as circunstâncias, as formas de eu poder minimizar as consequências, né, que podem acontecer com aquela doença. Uhum. Outra coisa é quando eu trabalho dentro do campo da prevenção, né? Então eu busco, por exemplo, fazer meus exames periódicos, o atendimento numa consulta clínica, um atendimento Uhum. preventivo dentro da nutrição, né, da fisioterapia, né, em todas as outras áreas, com todos os profissionais, porque hoje nós temos uma equipe multiprofissional cuidando da nossa vida, da nossa saúde. Então, cada vez mais, quando a gente trabalha e enfatiza essas ações de prevenção, elas oferecem ao indivíduo uma melhor qualidade de vida, né? Com Então, certeza. o prevenir é importantíssimo. E uma das formas de se prevenir é educar. Né? Cada Uhum. vez mais, quando eu trago informações, né, situações que as pessoas podem entender, elas vão estar prevenindo a chegada desses agravos, né? Então, Sim. a prevenção é importantíssima para que a gente tenha uma velhice sim, mais saudável. É, o conhecimento, né, faz uma diferença enorme, né? Você ter aquela informação, você ter aquele dado e que aí Demais. muda tudo. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, na Físio,
um professor falou assim, quem aqui já foi ao dentista? Aí todos levantaram a mão, né? E aí ele disse, quem aqui já foi a um fisioterapeuta? Tudo bem, na época, que foi ali outro dia, né? Sorvete, centro. Estamos aqui ali no caso do um século. Arca de Noé. Aí. Ali na arca. Quantos Ali na planos? arca. E aí poucas pessoas levantaram a mão, né? E aí começou o assunto da prevenção, né? Então, por que que a gente entende que precisa ir ao dentista periodicamente de forma preventiva? Não precisa esperar uma cárie, não precisa esperar faltar um dente, não descer um dente numa criança, né? Não precisa esperar acontecer, né? Mas é uma questão cultural, né? Então eu fico pensando nessa questão de como ajudar. E um dos objetivos dessas lives é esse. É pura e simplesmente informar. Trazer gente que sabe do que está falando para passar adiante o conhecimento. Por isso eu sou muito agradecida. Queria que você falasse das redes de suporte para os idosos. Como que isso se dá, como que isso se forma, isso né? acontece, né? Ótimo. É muito importante a rede de suporte. A rede de suporte nada mais é do que uma teia que ele constrói ao longo da vida e que essa teia ela pode ser tanto social quanto institucional. Então, ela pode ser entre pessoas, né, das relações e das instituições, dos espaços também. Né? E o objetivo dela é o apoio. Então, a gente até chama de rede de apoio de suporte, né? De suporte social. E é importantíssimo. A primeira rede, a primeira teia construída por nós é a família, né? O seio familiar. Então, aí vem mais uma vez a reflexão a todos que estão aqui, né? Como é que está sendo construída essa sua teia com a sua família? Como é que estão as relações, né, com pai, mãe, irmãos, tios, primos? Porque é o primeiro rede que você vai conectar se acaso você precisar de um apoio, de um suporte, né? Sim. Então, foi uma das primeiras reflexões que eu tive quando eu entrei dentro da instituição de longa permanência, né, nessa minha trajetória, que eu falei assim, gente, a família é tudo, a base mesmo, assim, da relação, né? Então, é um espaço onde eu preciso construir por meio de uma boa comunicação, e quando eu falo de uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, né, clara, o exercício do amor, muitas vezes do perdão, da gratidão. Então, é muito importante mesmo. A partir disso, né, dessa relação da família, tem a questão dos amigos, né, as relações afetivas, né, as relações com os espaços. Então, eu preciso de uma rede de suporte para com os profissionais que cuidam de mim. Quem são os profissionais? O quanto que você confia neles? O quanto que você se entrega também nessa abordagem do cuidado, né, da relação do cuidado? Quais são os espaços que são importantes para mim? A universidade é importante, a escola é importante. Quais são os outros espaços que também oferecem uma rede de suporte, né? O trabalho, né? E todos as outras instituições legítimas para essa rede de suporte. Hospitais, unidades básicas e assim vai. Então, isso é muito interessante. Colocando aqui, pontuando um outro aspecto de rede de suporte, a espiritualidade, né? Então, a espiritualidade também conecta, um espaço que também pode oferecer um suporte, né? E muitas vezes até levar a uma religiosidade, né? Porque não são a mesma coisa, mas uma pode estar conectada à outra. E também legitima um espaço de rede de suporte. E assim vai. Então, é muito importante, a partir de agora, no momento de hoje, fazer qual é a minha rede de suporte? A quem eu posso contar? Com quem eu posso contar? Começar aqui dentro da minha própria casa, começar nas minhas relações, nos espaços onde eu
permeio, onde eu passeio, quem são as pessoas e os lugares do qual podem me oferecer um apoio. E isso eu construo ao longo da vida. Ao longo da vida, não é só num momento específico. Em todo momento eu construo isso. Construo, reformulo, reconstruo, trago novos olhares, né? Isso é muito importante. Realmente, e acho que tem a questão da morte, né? Tem a questão da... Porque quantas são as vezes que a gente passa batido quando é criança, adolescente e tal, mais destemido, né? E não se apega tanto, né? Nesse fato que é para todos, né? Então, acho que a questão da velhice, ela traz muito esse olhar, né? E quanto mais a gente estiver envelhecendo, prestando atenção nisso, sabendo que a morte é uma parte que estimula a gente a ir para a vida, né? Então eu fiz um curso de constelação de bonecos e foi muito interessante porque no espaço onde a gente coloca os bonecos para posicionar o campo, a morte está atrás, dando um estímulo para que a gente vá em relação à vida, em direção à vida, né? Então ela está presente todos os dias, né? A perda, né? Ela dá sentido à vida. Sim. Por exemplo, eu falo isso no momento atual. A gente pensa, quando se pensa em morte, a gente pensa muito na vida, né? Mas essa vida aqui, agora, né? Quando eu trago isso também, muitas vezes em sala de aula, né? Eu falei assim, nesse momento que vocês estão aqui comigo, o que vocês estão perdendo? Né? O que vocês estão perdendo da vida? Sim. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar com os meus pais, eu poderia estar... Pronto. Falam todas as situações que poderiam estar acontecendo se não tivessem comigo. Então, gente, aqui tem que valer muito a pena. Exato. Tem que ser fantástico, tem que ser, nossa, demais, extraordinário. Exato. Então, o que dá sentido ao agora, à existência, à vida, às relações, é a perda mesmo, né? É essa finitude, né? Sim. Então, é um olhar que nos traz a qualidade para o agora. Então, isso é muito importante. Exatamente. E que a gente tenha maturidade para olhar para isso de forma a que isso impulsione realmente, sempre, né? E fala para mim, Ivana, para a gente finalizar, que nós temos poucos minutos. Que triste. Quer ir até o final? Quer ir até o final a partir de agora? Desse jeitinho, dentinho? Pode ser. Meus alunos, se eles fizerem print e fizerem meme comigo, vai ser difícil negociar com eles. Vamos deixar, a gente faz. Mas a gente faz dentinho no final. Põe combinado. O dentinho, tira o dentinho. Põe o dentinho assim, eles não têm chance de brincar. Fica a dica. Eles são rápidos, eles são terríveis. Mas me fala de saúde mental. Até acho que a Larissa comentou. Saúde mental. Foi, ela colocou mesmo. Gente, muito importante saúde mental, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa cuidar, e agora com essa pandemia e a quarentena, né? Foi uma das coisas que bastante sacudiu a gente, principalmente na prevenção na privação das relações, né? Da socialização. Né? Então, a saúde mental ela tem a ver com os espaços de lazer, daquilo que faz sentido para mim, que me oferta essa qualidade de vida. Tem a ver com as relações, tem a ver com os significados, né? Tem a ver com cuidar, de ter tempo para mim, de cuidar da minha vida, de cuidar daquilo que eu gosto, né? Ter tempo, né? Fazer coisas que deem sentido para você e para a sua vida. Isso é muito importante. Então, assim, é uma das coisas que a gente traz muito dentro dessa abordagem da gerontologia, né? Como está a sua saúde mental? Né? Como é que estão vocês que estão aqui assistindo nossa live? Como está a sua saúde mental? O que você tem feito para cuidar dela? Né? Será que você tem feito as atividades que lhe causam realmente bem-estar?
né? Será que você tem trabalhado em cima das situações de estresse, conflito? Como é que você tem reduzido isso dentro da sua vida? Né? Você tem respirado? Você tem parado para respirar? Então, isso é muito importante. E entender quem sou eu, que indivíduo é esse, em que tempo estou, o que faz sentido para mim, qual é a minha história e para onde eu quero ir. Eu espero que todo mundo encontre essa velhice saudável. Mas, gente, a construção dela é agora. Exato. Já está passando, né? Para alguns. Já, desde a infância. Agora! Vamos Mas pôr é umas mesmo, aspas. é agora. Mas eu acho que realmente a gente precisa pensar nisso hoje, né? Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para o mês que vem, não dá para deixar para o ano que vem, né? Não. Então, eu acho que essa oportunidade de respirar que você está sugerindo, essa oportunidade que a gente se dá, né? De num momento de dificuldade, parar 1 minuto, 2 minutos, respirar, fechar os olhos, se conectar, isso traz a gente realmente para o centro, né? E quando a gente aprende isso, parece que é um milagre, né? Parece que é uma dádiva, parece que é um presente que a gente ganha. Só que no fim é a gente que está se dando um presente, né? Claro! Então, quando você falou, me emociona quando você fala, isso aqui tem que valer a pena mesmo. Tem que valer muito a pena. As nossas escolhas de agora vão determinar como é que vai ser o futuro. Tanto quanto o que a gente está vivendo agora foi determinado pelo que a gente escolheu lá atrás, né? Sim, sim. Então, que a gente faça boas escolhas, realmente, que a gente se dê a oportunidade, né, de fazer boas escolhas. Ivana, tem uma última pergunta que passou aqui. Peraí que eu vou achar, calma aí. Como trabalhar não esquece... com uma... Pode falar. Como trabalhar com uma população que tem essa finitude muito mais próximo, em teoria, ou tem essa sensação em relação à população mais jovem? É interessante porque a gente não tem como saber quem está... Nós estamos em finitude, viu, gente? Todo mundo. Ninguém sabe qual é o tempo de alguém, né? Então, assim, independentemente da faixa etária em que você esteja, seja jovem, né, adolescente, adulto, idoso, todos nós estamos, né, nesse processo todo. E é muito singular. Então, a gente não tem como saber quem está no próximo à questão do episódio da morte da vida, né, da perda da vida. Sim. Então, independentemente da faixa, a gente tem que dar sentido àquele hoje. Né? Importante isso. Como é que você construiu o seu hoje? Hoje, dia 14, né? Sim. 14 de outubro. Como foi o seu hoje? Né? Quais foram os encontros que você teve? O que você pôde agradecer? Né? O que você pôde... Nossa, aqui eu deveria pensar melhor. Como foi construído o seu dia de hoje? Então, isso que tem que fazer sentido. Não como lidar, a gente não sabe qual é o tempo das pessoas, cada um tem o seu reloginho, né? Sim. Então não tem como saber. Ivana, meu amor, te agradeço. Isso, vai cair 1 minuto. Te agradeço muito, muito, muito. Talvez hoje eu não tenha palavras para dizer o quanto eu te agradeço. Mas aos poucos eu vou te agradecendo. Ao longo da nossa vida juntas, eu vou devagarzinho te dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Toda a minha gratidão mesmo. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi maravilhoso estar aqui. Ivana, você é um espetáculo. Uma delícia te escutar. Muito obrigada. Não me emocione não, hora dessa. Eu queria te agradecer demais. Não, mentira. Eu não consigo fazer, que eu tô rindo. Vai, gente, pronto, acabou. Quem tirou foto, quem printou. Não dá mais. Mas deixa eu só fazer uma observação. Primeiro, agradecer você pelo espaço, pela oportunidade, pela generosidade, pelo seu carinho. Você é gigante, você sabe disso. Você é gigante.
né? Linda. Só não precisava dessa produção toda. Eu acho desnecessário, que a beleza é demais. E deixa eu te falar, eu não sei como a gente vai contabilizar, mas as pessoas que participaram mais aqui, depois você dá uma olhada, eu vou Pode doar deixar. um livro meu, tá? Múltiplos Olhares, na área da educação, que eu acho que é a base da nossa